Deise Amara. Que bom que dessa vez deu certo, de nós nos estarmos nos encontrando, tá? A outra vez eu estava tão preocupada com a questão da aula que acabei esquecendo de mandar o e-mail para vocês, mas acho que vocês viram e eu espero que hoje vocês consigam aproveitar. Então, a aula de hoje vai ser sobre ética. A gente vai falar basicamente do conteúdo que vocês estão vendo essa semana e daquele que vocês vão ver semana que vem, tá? Então, eu preparei ali são 2 apresentações, deixar bem claro que se eu não conseguir hoje, mas de manhã, com certeza, eu já vou postar lá na aula 3, na unidade 3, essas slides, tá, para vocês, e vai ser uma fala mais ou menos de 1h30, talvez um pouquinho menos, porque a gente está chegando começando um pouquinho mais tarde, assim, mas assim, depois eu fico aberta para tentar tirar algumas dúvidas, né, claro que a gente não é conhecedor de tudo, mas aí, assim, o que eu não consegui responder para vocês, depois eu anoto, eu pego o nome, ou vocês me mandam aí e a gente responde, tá? Então, assim, vamos falar um pouquinho mais sobre ética, né, esse é o objetivo. Então, eu vou colocar a apresentação na tela cheia, e vou passando conforme aquilo que eu vou falando. Eu preparei um prévio material para ir não me perdendo nas apresentações dentro daquilo que eu quero falar para vocês, né, o que eu acho importante que vocês saibam sobre essa questão da ética, né, que tem a ver com a questão da unidade anterior, que foi a questão mais da filosofia, e daí é sobre isso que nós vamos falar, tá? Então, eu vou pôr a tela cheia. E depois, eu gostaria muito de poder passar um videozinho, mas eu não sei se eu vou conseguir, tá? Eu vou até tentar agora. A primeira coisa que, após essa parte, seria um vídeo. Vamos ver se eu vou conseguir passar ele, tá? Se ele vai conectar. Vamos ver. Gente, se eu não conseguir passar o vídeo, eu vou... na apresentação vai ter, tá? Mas eu vou tentar mais uma vez tentar passar o vídeo, tá? Gente, eu não tô conseguindo passar o vídeo, tá? Infelizmente eu não estou conseguindo, mas assim, eu gostaria muito que vocês depois visualizassem na apresentação esse vídeo, porque assim, ó, ele é bem curtinho, são 2 minutos, até assim, no decorrer da aula, o Francisco e a Adriana conseguirem me ajudar como é que faz isso, no final tem um outro que seria até mais importante do que esse inicial. O objetivo desse primeiro vídeo era um questionamento que a TV Cultura fez para a população, para a sociedade, do que é ética, tá? E esse era o objetivo, tá? Tá, então assim, ó, era essa a intenção, né? Era uma pergunta que era feita para a população do que é ética, e vem N situações ou N respostas daquilo do que é ética. Então fica aí para vocês
visualizarem ele depois, ou eu coloco na próxima aula, só para ter uma noção, tá? Às vezes a gente não encontra o material assim na hora que a gente quer, né? Não consegue. Eu também tô aprendendo a lidar com as mídias educacionais, com as mídias e tal, e não consigo, às vezes a gente tá aprendendo, tá? Mas tudo bem, a intenção era boa, tá? Então vamos lá, tá, pessoal? Então, assim, ó, o que é ética? Então, desde a antiguidade clássica, tá? A ética é objeto de reflexão e debate nos mais variados campos do conhecimento, sendo que a filosofia, a unidade que a gente viu anteriormente, por excelência, né? A sua disciplina, qual é a disciplina que estuda a ética? É a questão da filosofia. Mas nem sempre essas discussões, elas chegam ao grande público, ou seja, aquele que contribui para a confusão que gira em torno da ideia da ética. Assim como a estética, ela é percebida pelo senso comum na máxima, gosto ou não se discute, às vezes pergunta e a gente responde, gosto ou não se discute. A questão da ética é da mesma maneira, cada um tem um conhecimento como ética, e às vezes o conhecimento ele é equivocado, ela é entendida de uma forma estranha ao próprio conceito pela grande maioria das pessoas. Então, o objetivo dessa aula primeiro, esta aula é entender o que não é ética. Tá? Primeiro eu vou falar para vocês assim, o que não é ética, para depois começarmos a delinear assim, ó, o que é ética, tá? Quais são os elementos que constituem a ética, e depois ainda nessa primeira aula, vamos dizer assim, que seria o que complementaria a unidade 1, a unidade 3, digamos assim, que é o que vocês estão estudando, a parte histórica, um pouquinho da história da ética que vai em confronto, ou que vai estar assim, ó, adequado com aquilo que nós vimos na questão da filosofia. Então, assim, ó, inicialmente, o que a ética não é? Então, eu coloquei ali algumas figurinhas para vocês, para a gente pensar, será que a ética é o que está num código de ética? Será que a ética é aquela dúvida entre o que é certo e o que é errado? Será que ética e moral é a mesma coisa? Será que tem que pôr numa balança e tem que pesar o que é verdadeiro, o que é falso? Eu quero, eu devo, eu posso? Então, assim, eu coloquei várias figurinhas aí para a gente imaginar, para a gente pensar o que vem a ser essa questão da ética. Então, o que a ética não é? Primeiro temos que entender isso por um viés da negação, para depois entender o outro viés. Então, a forma como algumas pessoas percebem ou entendem o que vem a ser a ética pode ter como exemplo, por exemplo, uma aluna numa sala de aula sobre ética diz ao professor que comentou com as suas amigas, né, sobre o tema das aulas e que acharam cafona, fora de moda, chegar e falar de ética. Para que falar de ética, sabe? Outras pessoas veem a ética como um conjunto de proibições puritanas, quer dizer, a ética está ligada a outro contexto, que não é aquele contexto de virtudes, de valores e tudo mais, né? E que tem por função impedir que as pessoas possam se divertir. Peter Singer, né, ele expõe 4 itens para dizer, para elucidar estas e outras questões. Primeira coisa, o que a ética não é? A ética não é, pode ser definida, a primeira coisa que a ética não é, pode ser definida como uma série de proibições ligadas ao sexo. As decisões relativas ao sexo suscitam questões como honestidade, prudência, preocupação com os outros, mas não há nisso nada de particular ao sexo, pois poderia ser dito das decisões sobre outras questões, por exemplo, como dirigir um carro, Oi? Alô? Como dirigir um carro, por exemplo, tem muita aquela questão, pode dirigir, não pode, qual a idade mínima para dirigir, a questão da menoridade penal, toda essa questão que envolve isso. A segunda coisa que a ética não é, se relaciona à ideia de um sistema de grande nobreza na teoria, mas inaproveitável na prática. Na verdade, um juízo ético que não é bom na prática deve se ressentir também de um defeito teórico. Quer dizer, o que não se pode praticar o que não se pode praticar enquanto algo que se possa dizer que seja ético, também não existe uma teoria que o fundamente. Pois então, é isso, o fundamento orienta a prática. A
terceira coisa que o Peter Singer fala que ética não é, diz respeito a essa concepção de ética como algo inteligível, somente no contexto da religião. Quer dizer, ética não é algo ligado à religião, e isso no momento histórico a gente vai ver que teve uma ética, vocês já leram, já estudaram no material, que teve um momento em que a ética era ligada à religião, completamente ligada à religião. Hoje não é mais, que essa tradição possui uma ligação com a ética e fornecer uma razão para fazer o que é correto. Contudo, o comportamento ético não exige a crença entre céu e inferno. Então, isso não pode ser concebido quanto ética. A quarta coisa que o Peter Singer disse que a ética não é, diz respeito à sua relatividade, ou seja, ou à sua subjetividade. O que seria isso? Em relação à primeira, a ideia de que a ética deve ser relativa à sociedade em que se vive está bem difundida. Se tomada como totalmente verdadeira, o indivíduo teria a sociedade como um referencial para a solução de problemas éticos. Mas a gente percebe que hoje não se pode mais levar como aquilo que está socialmente difundido como um valor ético. Isso tornaria a ética em uma tomada de decisão estatística, que se diferenciaria de cultura para cultura, e como consequência, não se teria nenhuma base a partir da qual escolher entre convicções antagônicas. Isso a gente percebe diariamente na mídia, a gente percebe diariamente nas redes as posições antagônicas. Assim, uma pesquisa de opinião, por exemplo, poderia demonstrar o erro de um juízo ético, como, por exemplo, a escravidão. A escravidão é errada. Numa análise relativista, o conflito de convicções entre pessoas de sociedades diferentes não existe, pois ambos os lados podem estar certos. Depende da cultura, depende de outras condições para que isso seja considerado certo ou não. No subjetivismo, os juízos éticos dependem da aprovação ou a desaprovação da pessoa que está emitindo um juízo, e não da sociedade que a pessoa vive. Dessa forma surge a mesma dificuldade, a incapacidade de explicar a divergência ética. Se uma pessoa afirma que aceitar propinas é condenável e outra afirma que não é condenável, pode ser que ambas as situações sejam consideradas verdadeiras dependendo do contexto cultural que essa pessoa existe, então não há o que discutir. E pode ser acrescentado a isso um quinto elemento, os chamados códigos de ética, tanto empresariais como profissionais. Eles também não podem ser colocados na esfera da ética por não serem universalizáveis. Se vocês no final da nossa unidade 2, vai ter uma crítica ao código de ética. Na verdade, o código de ética, ele acaba sendo corporativo daquela profissão específica e que isso não pode ser considerado enquanto uma ética a ser seguida enquanto ser humano. Pode ser que naquela profissão, sim, mas ela tem um objetivo específico, mas não desta ética que nós estamos falando. Então, o que seriam esses códigos de ética? Não passam de receitas de bom comportamento no exercício da profissão, para compensar o não desenvolvimento da razão do indivíduo. Então, a ética que nos referimos agora é o desenvolvimento da razão. Portanto, não levam à reflexão. A conduta ética não pode ser imposta ao outro, mas pode ser imposta uma norma que, se não obedecida, terá consequência como uma punição. Aí a gente vai entrar numa outra questão da discussão entre ética e moral que mais adiante a gente vai acabar esclarecendo. Mas o que a ética é? Então, o que a ética é? O que significa discutir uma questão ética? Ou viver de acordo com padrões éticos? O que leva a pensar, por exemplo, o racismo como eticamente questionável e trocar de emprego não ser eticamente questionável? Para responder questões como essas, e com o intuito de se construir um conceito de ética, é muito importante trazer um pouquinho da natureza da ética. Peter Singer, usando esse mesmo autor, ele vai dizer que, em primeiro lugar, a pessoa que deseja pautar sua existência por padrões éticos
deverá ter condições de defender e de justificar aquilo que faz, ou seja, tem que enquadrar a sua ação numa teoria conhecida ou conhecível. E essa tentativa de justificação, tenha ela êxito ou não, já é suficiente para trazer a conduta da pessoa para a esfera do ético, em oposição àquilo que não é considerado ético. Assim, as pessoas que não conseguem apresentar nenhuma justificativa para o que fazem, para suas alegações, podem ser rejeitadas. Contudo, não pode ser qualquer justificativa. Por exemplo, uma justificativa que esteja baseada, por exemplo, em interesses econômicos, ou interesses individuais, ou interesses pessoais, não pode ser aceita. Vamos aí só para ver uma questão. Então, qual é o objeto da ética? Ética é moda ou é atitude? Então, nas relações cotidianas, como a gente até falou, outros exemplos, surgem muitos problemas. E surgem muitas questões, muitas perguntas. Devo ou não falar a verdade? Devo ou não ser verdadeiro? Se é bom para mim, tudo bem. E aí eu quero que vocês vejam uma cena. Em 2012, houve uma corrida em Navarra, na Espanha, e nessa corrida teve um keniano, Abel Mutai, que foi medalha de ouro nos 3.000 metros com obstáculo em Londres. Ele estava a pouca distância da linha de chegada e estava confuso com a sua sinalização. Ele parou para posar para fotos, pensando que já havia cumprido a prova. Logo atrás vinha outro corredor, o espanhol Iván Fernández Anaya. Ele começou a gritar para que o queniano ficasse atento, porque não tinha terminado a corrida ainda. Ele tinha um trecho, tinha uma linha de chegada a passar. E ele não entendeu, porque a língua é diferente, porque não houve comunicação. Então, o que ele fez? Ele empurrou o queniano em direção à vitória. Quer dizer, ele teve a oportunidade de ultrapassar o queniano e ficar em primeiro lugar. Mas ele não fez isso. Ele empurrou o queniano para que ele tirasse o primeiro lugar. O interessante foi a pergunta do jornalista para o espanhol. O jornalista espanhol, quando foi entrevistar o espanhol Iván Fernández Anaya, perguntou para ele, mas por que ele fez isso? E ele não entendia a pergunta. Ele questionou dele de outra forma, por que ele empurrou, por que ele não passou, por que ele não assumiu o primeiro lugar. E o Iván Anaya não compreendia a pergunta, não compreendia a pergunta do jornalista. Por quê? Porque aquilo era uma questão ética para ele. Que graça teria ele ultrapassar o Abel Mutai? Que graça teria, ou que valor teria, se isso não teria sido justo ter ultrapassado ele por uma distração, uma confusão de sinalização. Então ele fez o que eticamente era correto para ele, mostrar para o queniano que indicar para ele o caminho, e ele ficou em segundo lugar. Outro questionamento que houve aqui nessa questão também foi que ele disse assim, que ele não iria se sentir conquistador daquela vitória ou feliz com aquela vitória, erguendo uma taça de primeiro lugar, sabendo que ele não era o merecedor disso, que o merecedor disso era o Abel Mutai e não ele. Então assim, por que o espanhol não compreendeu a pergunta? Por que o corredor não compreendeu a pergunta quando o jornalista o interpelou? Porque isso era uma coisa natural dele, era uma virtude dele. Então, só para dar um exemplo para vocês do que vem a ser essa questão da ética, dessa questão de que essa justificativa não é qualquer justificativa. E tanto que não teve uma justificativa plausível, porque para ele aquilo era um comportamento natural. Ele não era o merecedor da vitória. O merecedor da vitória era o Abel Mutai. Tá? Então, esse é um exemplo muito clássico que se vê ou se ouve com relação a essa questão da ética. Então, assim, para que serem eticamente defensáveis, é preciso demonstrar que os atos, com base no interesse pessoal, são compatíveis com princípios éticos de bases mais amplas.
pois a noção de ética traz consigo a ideia de alguma coisa maior que o individual. Se vou defender a minha conduta em bases éticas, não posso mostrar apenas os benefícios que ela me traz. Devo reportar-se a um público maior. Foi nisso que a conduta ou a ação, ou seria muito mais que isso, que o espanhol, ele não entendeu, ou porque ele não entendeu a pergunta do jornalista, porque aquilo era muito maior do que ele, a questão da conduta ética dele. Ao admitir que os juízos éticos devem ser formados a partir de um ponto de vista universal, estou aceitando que os meus próprios interesses, simplesmente por ser meus interesses, não podem contar mais que os interesses de uma outra pessoa. Então, Peter Singer vem falar dessa questão de que existe esse princípio da universalidade da questão ética, que é isso que diferencia, é uma das principais coisas que diferenciam a questão da ética da moral, porque para que as ações possam ser eticamente legitimadas, a justificação deve ter um caráter universal, quer dizer, a todos quantos atingir aquela situação, deve estar prevista a questão da universalidade, quer dizer, naquela corrida existia um princípio maior, que era a questão da universalidade, quer dizer, o direito de todos os corredores de atingir, mas não era quem era o maior beneficiário daquela corrida, quem era que deveria conquistar aquilo, era o queniano. Isso significa que as preferências e aversões pessoais devem ser extrapoladas ao se emitir um juízo ético. A ética exige a extrapolação do eu e do você, quer dizer, ética é algo muito maior. Quando a gente fala da questão da universalidade, não se refere à pessoa individual e nem ao outro, é maior que isso. E para que essa universalidade possa ser atingida, tem que seguir a tradição de Kant. Então, vocês viram tanto na primeira unidade que Kant traz muitas informações a respeito da questão da ética e da questão da moral. E é fundamental a questão do uso da razão. Tanto nessa primeira unidade, nessa unidade 3, quanto na unidade 4, a gente vai ver a importância que tem a razão, tá? Para que possa ser aceita por todos os seres racionais. Isso significa que não é consultando nossos sentimentos acerca de uma questão que melhor pode ser dada uma resposta a ela. Nem tampouco justificativas podem ser aceitas universalmente se baseadas em sentimentos, pois eles podem ser confusos, preconceituosos e impedir esse raciocínio verdadeiro. Então, assim, quando a gente faz eu vou voltar nessa tela depois, logo mais, tá? Mas assim, quando a gente, quero só chegar aqui nessa questão aqui, que eu trago para vocês, depois eu vou voltar nessas telas anteriores. Então, a ética é isso, busca de princípios assentados sobre juízos. O que é a ética? A ética é a busca de princípios assentados sobre juízos possíveis de serem universalmente aceitos por sujeitos racionais. Com efeito, o juízo ético deve ser aceito como válido por todos os seres afetados pela ação que o princípio quer prescrever. Dessa forma, uma decisão que esteja na esfera da ética deve ser justificada de modo a que todos os afetados por ela possam aceitá-la racionalmente. A ética tem muito a ver com a questão da razão, tá? Então, essa que é uma grande sacada, vamos dizer assim, dessa questão da ética. E agora, só voltando para um pouco dessa diferença entre o campo da ética e da moral, o que vem a ser? A moral não é uma ciência, mas ela é objeto da ciência. A ética é que estuda os atos humanos, mas esses atos têm que ser, para que os atos humanos sejam considerados éticos, eles têm que ser atos conscientes, eles têm que ser atos livres, eles têm que ser atos voluntários. Por isso que um dos itens da nossa unidade 4 é a questão da liberdade. E a gente vai ver a importância que tem a liberdade, a importância que tem a autonomia, que tanto Kant nos fala, né, e essa questão da razão, né, da racionalidade. Então, a ética é a teoria
ou a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade, ou seja, é a ciência do comportamento humano, ou diz o Clóvis de Barros, se vocês assistiram os vídeos, que ética é inteligência compartilhada a serviço da convivência. Por que inteligência? Porque tem que ser vindo de seres voluntários, ou tem que ter autonomia, ele tem que se considerar livre, tem que estar consciente, compartilhada, quer dizer, compartilhada com quem? Com todas as pessoas que estejam nas mesmas condições. E a serviço de quê? Dessa universalidade que é a questão da convivência. Então, essa seria uma grande diferença entre moral e a questão da ética. Então, eu trago aqui mais adiante o que é um ato moral, está de acordo com uma norma ética ou com a indicação de uma conduta social. Um ato imoral é o ato que fere essa norma ética. Um ato amoral não pode nem ser avaliado do ponto de vista ético e nem moral. E um ato não moral é um ato em que não estão envolvidos diretamente valores morais. Por exemplo, assistir um jogo de futebol, ir à praia, quer dizer, não tem nada de moral ou de imoral nisso, né? Então, quais seriam um problema na prática, o que seriam problemas morais e o que seriam problemas éticos, numa visão geral? Problemas morais se apresentam nas relações efetivas, nas relações entre indivíduos, ou quando se julgam certas ações dos mesmos, quer dizer, às vezes muito mais levando em conta o sentimento, ao mundo sensível, do que o mundo inteligível. E os problemas éticos são reflexões sobre um comportamento prático, quando ele toma uma decisão pautada numa reflexão, quer dizer, dá-se a passagem de um problema prático para um problema teórico, né? Então essa seria uma questão. E qual seria, trazendo para vocês uma diferença entre ética, que seriam os princípios éticos, e a moral? Ética é princípio. Ética é uma conduta permanente, é uma ação permanente. A ética é universal. A ética é uma regra, é teoria, é reflexão, trata do bem e do mal. A moral é código de conduta, é uma ação específica, ela é temporal, ela é temporária. Se a gente for ver situações que eram imorais no século passado, hoje são consideradas moralmente aceitas. A moral é cultural, a moral é uma conduta da regra, a moral é prática, a moral é ação. Moral trata do certo e errado, ética trata do bem e do mal. Então, essa seria uma diferença entre aquilo que é ética, que são princípios, e aquilo que é moral, que é muito mais um código de conduta que nós temos que ter na sociedade. A ética, a moral é cultural, a ética é universal. Existe uma diferença com relação a isso. Tá? Então, a função da ética é explicar, esclarecer, investigar uma determinada realidade. Então, você não deixa mesmo assim de filosofar, de criticar, de elaborar, de analisar, de perguntar em cima daquilo que a ética coloque, seria um campo da ética. Então, o valor da ética como teoria está naquilo que explica, e não no fato de prescrever ou recomendar. A prescrição e a recomendação a uma situação correta, uma situação concreta, isso é moral. A ética é aquilo que você vai esclarecer, você vai investigar, você vai duvidar, você vai elaborar esses conceitos para que a moral coloque em ação. Agora, a gente tem também assim, eu trago aqui para vocês, também não está no nosso material, mas eu achei importante trazer as várias relações que a ética tem com vários campos de saberes, campos de conhecimento. Então, a ética é a filosofia. A ética é apresentada como uma parte da filosofia especulativa, quer dizer, comportamento moral ele é próprio do ser humano. Esse ser humano que ele é histórico, que ele é social, que ele é prático, que ele é cultural, que é como ele se transforma de acordo com o mundo que o rodeia. Porque a gente conforme o mundo vai evoluindo, nós também vamos evoluindo, a sociedade também vai evoluindo, mas está sempre num processo de transformação.
A ética nunca pode ter como fundamento a concepção filosófica do homem que nos dá uma visão total deste como ser social, histórico e criador. Então, essa seria uma relação entre a ética e a questão da filosofia. E a ética e as outras ciências, quer dizer, a ética se relaciona com outras ciências, com outros conhecimentos. Então, é isso que eu quis dizer para vocês, para esclarecer, pensando que a ética não é algo do mundo comum, ou não é algo do mundo mundano, mas é assim, ó, ela é algo que em todas as ciências se estuda. Não porque você tem um código de conduta ética de cada profissão. Por exemplo, na psicologia, a psicologia presta uma importante contribuição ética quando esclarece quais são as condições internas, subjetivas do ato moral. Então, a explicação psicológica do comportamento humano possibilita esta compreensão destes comportamentos subjetivos. Na unidade 4, eu vou colocar para vocês um texto, na unidade 4, na verdade, eu vou colocar 3 textos, e um deles traz um pouquinho essa dimensão da psicologia com relação à ética, que eu acho que vai ser muito esclarecedora. Vou convidar vocês a ler esse artigo, tá? Com relação à ética, a antropologia social e a sociologia. Tanto na antropologia social quanto na sociologia, se estuda, o objetivo é estudar o comportamento do homem como um ser social, sob o ponto de vista de algumas relações, assim como a forma que eles se organizam e com a relação que tem com outros indivíduos. Na sociologia, ela pretende estudar essa sociedade humana, né, analisando as sociedades concretas. E na antropologia, estuda sociedades primitivas ou que já não existem mais e tenta inseri-las nesse processo histórico de mudança e sucessão. E a ética vai trazer esse resgate desses estudos. Tá? O direito. A ética e o direito tem uma estreita relação, completamente estreita. A gente está acompanhando ali na mídia, e isso ela é sempre muito presente quando se fala, por exemplo, das ações dos agentes públicos, e vocês são estudantes da administração pública, e isso a gente vai falar mais adiante, qual é a relação muito intrínseca que tem entre a ética e o direito. E de lá adiante nós vamos falar um pouquinho do artigo 37 caput da Constituição Federal, que vai falar quais são as ações que um servidor público ou que o agente público tem que ter, que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a pessoalidade e a eficiência. E o que significa tudo isso? Então, essas duas disciplinas estudam o comportamento do homem como um comportamento normativo. Quer dizer, o que é um comportamento normativo? Um comportamento que está regrado. Acabei de dizer para vocês, o agente público, um servidor público, um empregado público, qualquer pessoa que ocupe uma função pública, tem que obedecer ou tem que atender o artigo 37 caput da Constituição Federal, que é os princípios da administração pública, que são esses que a gente denomina como LIMPE. LIMPE o quê? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ambas as ciências abordam o comportamento humano que está sujeito a uma norma. Ainda que no campo do direito se norma é uma norma imposta, tem um caráter coercitivo de obrigação, enquanto que na esfera moral, as normas, elas não são impostas coercitivamente, né? Então, tem essa relação intrínseca entre direito e ética também. Aí, mais adiante, ainda falando de direito e ética, acho que pulou uma tela aqui. Quanto à ética e economia política, também existe uma relação, porque hoje em dia a questão econômica, a questão desses processos de produção influíram muito nesses fenômenos econômicos, nessa relação da vida social, na relação efetiva entre as pessoas. Então, na medida em que as relações econômicas influem na moral, em determinada sociedade, esses fatos não podem deixar de apresentar uma certa conotação moral. E aí, claro que a ética surge como uma grande questionadora desses processos também. Uma outra, aí tem um pouquinho aqui a figurinha, o que fazer quando os direitos individuais se chocam com o interesse público?
Até que ponto valeria a pena sacrificar o bem-estar em nome de gerações futuras? Qual o lugar do econômico na sociedade atual? Então, a economia é parte de um todo. As questões econômicas não são apenas questões de praticidade e eficiência, mas também de moralidade e justiça. Então, essas questões éticas não são apenas questões de valor e de intenção generosa, mas também de lógica fria e executividade. E se a economia desligada da ética é cega, a ética desligada da economia é vazia. Então, mais adiante, na unidade 4, a gente vai ver uma crítica muito grande que tem entre a questão ética e a questão da responsabilidade social das empresas. E aí também eu já venho a convidar vocês a ler um outro artigo que eu vou postar, que inclusive é indicado na apostila, que vai tratar disso. Até onde que a questão da responsabilidade social que as empresas têm é algo verdadeiro que as empresas estão fazendo. No fundo, qual é a verdadeira intenção desta grande ação de responsabilidade social? Será que é mesmo a responsabilidade social ou tem um fundo individual aí da empresa, né? O surpreendente não é que a teoria econômica e a reflexão ética voltem a caminhar junto, mas que tenham permanecido divorciadas e incomunicáveis entre si por tanto tempo. Então, o que a gente precisa é rever essa relação. É disso que eu estou falando para vocês. A questão da aula que vai falar sobre a responsabilidade social e a questão da ética, do poder, da liberdade, ela vai trazer, vocês vão lembrar disso quando estudarem ou quando lerem aquilo na apostila que vai estar na unidade da semana, que é a unidade 4. E aqui eu trago um pouquinho uma provocação, que é um dos exercícios que eu coloquei ali, foi postado ontem, né? Um segundo exercício dessa unidade 3, que é tarefa inadiável da educação. Então, como é que se pode mudar essa formação moral e ética dos cidadãos e dar o verdadeiro sentido à vida? Ainda assim, é a questão da educação. A educação, é a família, é a escola, são as instituições que podem mudar ou que podem contribuir para essa fundação. E aí tem a charge da Mafalda, que ela vem trazer isso, e isso está também no exercício que vocês fizeram, né? O que vocês vão fazer ainda ali da unidade 3, tá? Então, assim, o François né, ele vai dizer o seguinte: conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Então é para a gente refletir um pouquinho sobre essa questão da ética. O que eu quero dizer para vocês, gente, nesse primeiro momento, antes de partir para uma fase histórica, ou voltarmos o tempo para entender essa questão, ou dessa evolução que nós temos da ética. A ética, ela é uma disciplina extremamente importante, ela é estudada em todos os outros conhecimentos, e não só os que eu apresentei, na área da medicina, na área da psicologia, na área da sociologia, na área de humanas, nas áreas econômicas, ela é uma disciplina extremamente importante, não só porque existe um código de ética, de conduta profissional, porque não é isso que a gente fala. O que nós estamos falando aqui é da ética enquanto cidadão, é da ética enquanto ser humano, é dessa ética que nós viemos falar. Então agora a gente vai partir um pouquinho para essa questão da questão histórica da ética, voltar um pouquinho no tempo e tentar compreender da onde que veio isso. Então, o termo ética, ele é derivado do grego ethos, que significa caráter, que é o modo de ser de uma pessoa. E a gente vai ver mais adiante que moral também tem esse termo caráter. Então, por mais que algumas vezes ética e moral são usados como sinônimos, elas têm as suas diferenças. E mais adiante a gente vai enfatizar mais um pouco essas diferenças. Então, ética é esse conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana em sociedade. Quer dizer, para que nós tenhamos uma convivência, para que nós tenhamos uma inteligência compartilhada, é preciso ter esses valores morais ou esses princípios que vêm nortear a nossa conduta. Então, a ideia da ética, ela não é nova, ela surgiu ainda na antiga Grécia, né, no berço da civilização ocidental, por volta de 500 a 300
antes de Cristo, e foi através das observações de Sócrates e seus discípulos. Mas dizem que surgiu um pouco antes, com os sofistas e tudo mais. Mas vamos seguir a partir dessa ideia de Sócrates, né? Então, assim, ó, que nós vamos ver alguns pensamentos aqui desses autores antigos, tá? Então, o universo inteiro faz parte do quadro da ética, e não é à toa que ela está presente em todas as épocas. Há uma ética grega, há uma ética medieval, há uma ética moderna e, mais recentemente, a ética contemporânea, né? Aí estamos falando da época da Grécia. Desculpa, foi duas. Sócrates. Então, Sócrates nasceu em Atenas, né? Em 470, ele era adversário dessa democracia ateniense, ele foi mestre de Platão, foi acusado de corromper a juventude e de impiedade, ele é condenado a beber cicuta e morre, né? Cicuta e morre. O que pensava Sócrates, então? A ética surge na Grécia, então quando os filósofos da cultura ocidental apontam suas teorias aos contemporâneos dos mistérios do universo e das forças cósmicas, então para a essência moral e o caráter dos indivíduos. Então o homem passa a ser objeto de pesquisa, iniciando a temática do discurso moral e político, como forma de enquadramento social. E essa tendência movimenta o mundo das ideias que percorrem diversas visões e diversos períodos na visão de filósofos, e aqui nós vamos apresentar os principais filósofos que trabalharam a questão da ética. Então, Sócrates, ele considerou o problema ético como uma questão individual, como problema filosófico central, e a ética é a disciplina em torno do qual deveriam girar todas as reflexões filosóficas. Para ele, ninguém pratica voluntariamente o mal, somente o ignorante não é virtuoso, ou seja, só age mal quem desconhece o bem. Todo homem, quando fica sabendo que é o bem, reconhece-o racionalmente como tal e necessariamente passa a praticar o bem. Ao praticar o bem, o homem sente-se dono de si e, consequentemente, ele é feliz. A virtude seria o conhecimento das causas e dos fins das ações fundadas em valores morais, identificadas pela inteligência e que impelem, o que proíbem o homem a agir virtuosamente, o que fazem com que o homem haja de forma virtuosa em direção ao bem. Então, Sócrates, ele refletiu sobre a natureza do bem moral na busca de um princípio absoluto de conduta. E aí ele tem as famosas frases, conhece-te a ti mesmo, só sei que nada sei. Uma coisa posso afirmar de Sócrates e provar com palavras e atos, é que nos tornamos melhores se cremos que é nosso dever seguir em busca da verdade desconhecida. Então, essas são algumas das máximas de Sócrates, né? Para ele, o saber fundamental é o saber a respeito de si, né? Por isso que ele diz, conhece-te a ti mesmo, e por isso mesmo que ele diz que quando o homem reconhece o bem, ele passa a agir e praticar. Ele tinha essa crença, ele acreditava que isso poderia ser. Além disso, Sócrates, ele tem essa ética baseada na razão, por isso que é uma ética racionalista. A concepção do bem como felicidade da alma e do bom é algo útil para a felicidade. Ele fala ainda da questão da virtude, que é a capacidade radical e última do homem, ou seja, é um conhecimento. E o vício desse conhecimento, dessa virtude, é a ignorância. Quer dizer, quem age mal é porque ignora o que é bem. Por conseguinte, ninguém faz o mal voluntariamente. A tese, e daí ele vai seguir um pouquinho a origem dos sofistas, que quer dizer que ela pode ser transmitida e ensinada, quer dizer, o bem pode ser ensinado. É isso que Sócrates vem nos dizer. E aqui foi quando Sócrates, ele foi obrigado a tomar cicuta, né, e morreu, né. Ele fala da bondade, do conhecimento e da felicidade, que eles têm um entrelaçamento muito estreito, que o homem age retamente, ou age com uma conduta reta, quando conhece o bem,
e conhecendo não pode deixar de praticá-lo. Então ele tinha essa questão de que, por isso que ele diz, conhece-te a ti mesmo. E quando o homem conhecesse o que é o bem, ele não iria mais praticar aquilo que é mal. Por isso que ele diz que somente quando o homem é dono de si mesmo, e aí ele vem trazer, se a gente parar para pensar e interpretar isso como a questão da autonomia, da consciência, aí o homem vai ser feliz. Somente quando o homem toma conhecimento disso é que ele vai ser realmente feliz. Em seguida, Platão. Quem que foi Platão? Platão nasceu em Atenas. Platão foi discípulo de Sócrates e também inimigo daquela democracia ateniense. E ele vai dizer que a ética se relaciona intimamente com a filosofia política. Aqui a gente começa a ver uma outra concepção de ética, que a gente vai ver lá na última unidade, quando fala da política, da ética e do poder, né? Essa relação que existe entre esses elementos, essas palavras, surge aqui da Grécia, que ele vai dizer que a ética se relaciona intimamente com a política, e que a polis, ou seja, a vida em sociedade, é o terreno da vida moral. E o que o Platão vem dizer? Que ao examinar essa ideia de bem, do bem, à luz da sua teoria, da teoria dessas suas ideias, subordinou a ética à metafísica. E a metafísica dele era do dualismo entre o mundo sensível e o mundo das ideias, permanentes, eternas, perfeitas e imutáveis, que constituíam a verdadeira central e tinham como ponto central a questão da ideia do bem. E agora aqui eu quero resgatar até algo que nós vimos na aula passada. Opa! Não sei o que aconteceu aqui. Algo que foi visto na aula passada, quando fala assim, ó, daquela concepção metafísica de Platão. Se vocês lembram do mito da caverna, o mito da caverna ele passa entre o mundo sensível e o mundo inteligível. O que é essa semana, o que é o mundo sensível? Quando as pessoas, é o mundo dos sentimentos, é o mundo então assim, ó, é o mundo da opinião, o mundo do senso comum. Então assim, ó, quando sai uma pessoa da caverna, ela passa a ser um mundo inteligível, o mundo da ciência, que está à busca do bem, do sol. O sol representa isso. E o que então, a concepção metafísica do Platão é isso, que quando você vê a luz, você passa daquele mundo sensível, do mundo da opinião, do mundo do senso comum, do mundo daquilo que dizem, do mundo dos preconceitos, e passa para o mundo da luz, passa para aquele mundo inteligível, de que você começa a conhecer a verdade, ou se desprega daquelas amarras. Então, essa seria a ideia que o Platão vem nos trazer com essa concepção metafísica. E vocês vendo que aquilo que nós estudamos lá na questão da filosofia se aplica aqui também nessa ideia de ética, que a ética seria isso, saindo daquela concepção de senso comum, de uma questão empírica, de opinião, de preconceito, conhecer a verdade. Então, assim, para o mundo da razão, né? Então, para Platão, o indivíduo por si só não pode aproximar-se da perfeição. É necessário, para ele, tem que ter a comunidade política. E quando nós falarmos de política mais adiante, a gente vê que aquela concepção original de política surgiu aqui, que é em sociedade, que é em comunidade, é que vai ser possível essa política. Mas não é a politicagem, é a política como uma forma de poder, como uma forma de razão, como uma forma de liberdade. Então, o homem é bom enquanto um bom cidadão. Mas a gente tem que ter noção bem clara. Quem era cidadão na Grécia? Não era qualquer pessoa que era cidadão. Por exemplo, os escravos não eram cidadãos. Quem não tinha propriedade não era cidadão. Mulheres, idosos, os anciões não eram cidadãos. Então, assim, ó, era uma sociedade dividida também, então não era qualquer pessoa que era cidadão. A ideia do homem se realiza somente na comunidade, e não eram todos que tinham voz nesse espaço público, ou nessa comunidade política. Então, a ideia, mas mesmo com essas diferenças, a ideia original surgiu daí, surgiu dessas ideias inovadoras de Platão. Platão também desprezava, era uma característica da antiguidade, o trabalho físico. Por isso, assim, ó, quem é que tinha poderes, quem é que era considerado cidadão? Eram as pessoas que
que exalavam as suas falas, né, as pessoas que expunham as suas ideias e tudo mais. Era dessa forma que era considerado, né? Então o trabalho físico era desprezado, escravo era desconsiderado de forma alguma, não tinham direitos, não tinham virtudes, mulheres não tinham direitos nenhum, eram consideradas cidadãs, isso não existia. Depois, mais adiante, a gente vai ter Aristóteles. Quem foi Aristóteles? Ele não só organizou a ética enquanto uma disciplina, mas, além disso, ele formulou a maior parte dos problemas que mais tarde iriam ocupar os filósofos morais. Ele fazia essa relação entre as normas e os bens, entre a ética individual e a ética social, entre as relações entre a vida teórica e a vida prática, classificação das virtudes, quer dizer, a concepção de ética de Aristóteles privilegia virtudes, justiça, caridade, generosidade, e eram tidas como propensas tanto a provocar um sentimento de realização pessoal, quanto de beneficiar a sociedade, quer dizer, tinha essas duas funções. Então, a ética aristotélica busca valorizar a harmonia entre a moralidade e a natureza humana, concebendo a humanidade como uma parte da ordem natural do mundo. Ou seja, ele tinha a ética, era conhecida como naturalista. A ética aristotélica também era baseada na finalidade da vida do homem. Qual era a finalidade da vida do homem nessa época da ética antiga? Era ser feliz. E o que era a felicidade? Era bem distante daquela almejada nos prazeres sensíveis. Era uma felicidade voltada para a razão, né? Ela estava no equilíbrio, no exercício dessa questão da virtude. Então, Platão já tinha uma concepção de ética. Antes de Aristóteles, Platão já tinha uma concepção de ética, que ele falava dessa superioridade da ideia de justiça, considerava que conceitos como justiça, o bem, a virtude, provinham do mundo das ideias, eram contemplados pelos homens, enfim. E, para o mestre de Platão, Sócrates, o bem é aquilo que nos constrói. O mal é o que nos prejudica, explora o que tira o que nós temos. Então, aqui tem algumas lições, aí mais adiante nas transparências, vão ter algumas lições aí de Aristóteles, né? Quer dizer, ele não pode apenas viver, mas viver racionalmente. Novamente, quando a gente fala de ética, a gente tem que ter sempre em visão a razão. Ele fala qual era o maior bem, a vida virtuosa, e a maior virtude do homem era a questão da sua inteligência, né? Mais adiante, Aristóteles também ele vai dizer que a virtude tem a ver com as paixões e ações, nas quais o excesso e a falta constituem e são censurados, ao passo que o meio é louvado e constitui a retidão, que a maior virtude da ética é ser justo. E a ética de Aristóteles é a vitória da razão sobre os instintos, quer dizer, é mais ou menos aquilo que o Platão já trazia entre sair do mundo sensível para passar para o mundo inteligível, tá? Eu vou passar isso aqui, vou deixar para vocês lerem, para a gente entrar lá na próxima. Então, o que é virtude para Aristóteles? Isso é importante. A virtude é um termo médio entre dois extremos, o excesso e o defeito. É o equilíbrio, por isso o exemplo da balança e equilíbrio, dois extremos, estáveis e igualmente prejudiciais. Então, a virtude era um balizamento entre duas ações. Tá? Vou deixar aqui para vocês lerem, tá? Isso aqui eu vou... então, aqui é interessante a gente ver que com a ética grega, isso aqui é só um resumo. Fundou-se na busca da felicidade, que para Aristóteles o fim do homem é felicidade, e que é necessária uma virtude. E essa virtude é baseada na razão. A característica fundamental da moral aristotélica é o racionalismo. Gravem muito isso, porque isso até na última unidade a gente vai falar dessa questão do racionalismo. E se a virtude é uma atividade segundo a razão, mais precisamente a ela um hábito também, ela é um costume moral. Adquire-se mediante a ação, a prática, quer dizer, pensar, ser autônomo, agir autonomamente é algo que se adquire com a prática. Emancipar também tem a ver com isso. Mecaniza-se, torna-se quase uma segunda natureza e logo, portanto, torna-se fácil execução. Assim como o vício, quer dizer,
uma atitude ética pode ser assim. Ele entendia que era possível que a atitude ética tornasse quase como um vício, quer dizer, é natural da ação humana. Por isso, voltando àquele exemplo do corredor espanhol, ele não entendeu a pergunta do repórter quando ele perguntou: por que você fez isso? Por que você deixou o queniano ganhar? Porque para ele aquilo era natural, para ele aquilo era exercício, não era ele o vencedor era o queniano. Então, por isso que torna-se de fácil execução. E ele não entendia a pergunta. O que é a ética na Idade Média? Então, na Idade Média, né, tem um pressuposto que o que vigora aqui é o pensamento religioso. Muda-se daquela ideia da Grécia, da idade da antiga, baseado na razão, no pensamento, na virtude, e aqui tem muita influência da religião. Então, assim, nós sofremos de Santo Agostinho. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino são, acho que talvez, os autores mais relevantes nessa ética da Idade Média. Ele vai dizer o seguinte: não sofremos com a agitação das ondas, mas é o Senhor que nos transporta. Na Idade Média, os valores éticos são marcados pela influência da religião católica e as doutrinas. O cristianismo se tornou uma religião oficial de Roma a partir do século IV. Sobreviveu ao fim do Império, ganhou força sobre as ruínas da sociedade antiga, imperou sobre o domínio por 10 séculos. E neste período a Igreja enriqueceu, manteve um forte domínio sobre o modo de pensar, fazendo com que o teocentrismo passasse a definir as formas de ver e sentir, contribuindo para a formação ética medieval. Para a ética cristã medieval, a igualdade só podia ser espiritual ou, no futuro, por um mundo sobrenatural. E a mensagem cristã tinha um conteúdo moral, quer dizer, não havendo proposta por uma igualdade real dos seres humanos. Com isto, a ética cristã procura regular o comportamento dos homens com vistas ao outro mundo, sendo o valor supremo encontrado em Deus. Então aqui, Santo Agostinho até, ele fundamentou a moral cristã com elementos filosóficos da filosofia clássica. O objetivo da moral é ajudar os seres humanos a serem felizes, mas a felicidade suprema somente será encontrada no encontro amoroso do homem com Deus. Só através da graça de Deus podemos ser verdadeiramente felizes. E São Tomás de Aquino vem dizer que ele concorda com Santo Agostinho, mas ele procura fundamentar a ética tendo em conta as questões colocadas na antiguidade clássica entre os Aristóteles. Então, para o filósofo medieval, a lei da natureza é o espelho de uma lei maior, que é a lei eterna, ou seja, Deus. A lei eterna é a lei que manda respeitar a ordem e a proíbe de transgredi-la. Então aqui a gente passa que há uma influência muito grande da religião, que estabelecem regras de conduta, trazendo dúvida, trazendo sem dúvida um grande progresso moral à humanidade, né? Porém, Deus é concebido como um ser pessoal, bom, onisciente, todo-poderoso, e que essa ética deveria ser sempre voltada para isso. A essência da felicidade é a contemplação de Deus, o amor humano. Ele tem que ficar subordinado ao divino, a essa ordem sobrenatural, que ela tinha primazia sobre essa ordem humana. Tá? Então, mais uma tela aqui sobre a questão vou deixar para vocês lerem aí sobre essa questão das virtudes, né? Então, a ética cristã filosófica, então, o cristianismo não é uma filosofia, é uma religião, é um dogma. Filosofia na Idade Média era para esclarecer e justificar, lançando mão da razão, quer dizer, não levava em consideração da razão. O domínio das verdades, elas deveriam ser reveladas por Deus, eram por essas questões teológicas. Então, a filosofia na Idade Média, ela é serva da teologia. Então, a ética é limitada pela índole, ou seja, pelas questões religiosas e pelo dogmatismo que essa religião impunha nessa época. Então, aqui nós temos os dois principais expoentes, que é Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, né? Então, aqui tem mais ou menos o que eles pregavam com relação à ideia da ética, né?
Então, para São Tomás de Aquino, existiam 4 virtudes cardeais: prudência, ver aquilo que é; justiça, dar o que é devido; coragem, resistir ao medo; e temperança, defender-se das paixões. E ele dizia que todas as ações humanas devem ser dirigidas a um fim último, ou seja, a felicidade de estar com Deus, né? São Tomás de Aquino também tem aí, vou passar um pouquinho, gente, para a gente avançar um pouquinho, tá? A ética moderna, então a filosofia moderna reduz o homem à razão, tá? Então é uma época, nesse período, a ética se caracteriza pelo contraste, aquela ética teocêntrica, aquela ética teleológica aí da Idade Média. A ética moderna surge com a sociedade, que sucede à sociedade feudal da Idade Média, mudada pelas consequências da reforma protestante, provoca um retorno aos princípios básicos da tradição cristã, porém o indivíduo passa a ter responsabilidades, tomadas como mais importantes que obediência aos ditames religiosos e às autoridades e costumes. Assim, com essa transformação, houve uma mudança em várias ordens, né? Ao surgimento de uma ética moderna. Então, ocorrem muitas mudanças na economia, mudanças na área científica, mudanças sociais, na área social, mudanças na política e também mudanças na área espiritual, porque a Igreja Católica perde a sua função de guia, de reforma, né? E na arte também há mudanças na economia e principalmente na questão da religiosa, que onde se transfere o centro de Deus para o homem. Então a gente vive um antropocentrismo aqui na Idade Média. E passa a adquirir um valor pessoal, que acabará por apresentar-se como absoluto, como criador ou legislador em diferentes domínios. Então, na Idade Moderna, nós temos aí talvez um dos mais expoentes, aí que nós temos vários autores muito expoentes, mas Kant liberta a filosofia do peso cristão com o imperativo categórico: age segundo uma máxima tal que possas querer ao mesmo tempo que se torne lei universal. Aí, novamente, falando da questão da universalidade, né, desse princípio universal. Então, através dele, cabe ao próprio homem pôr a lei moral a si mesmo. Assim eu quero, assim eu ordeno. Quer dizer, trata-se de uma ética, como a gente diz, solipsista, ou seja, uma ética só para mim. E quais são esses imperativos da moral kantiana? Ages de tal forma que trates a humanidade tanto na tua pessoa como na de qualquer outro. Quer dizer, a ética vista não só no eu, mas no eu e no você, e além disso, mais que isso, é universal, sempre simultaneamente com um fim em si mesmo, nunca simplesmente com um meio. Então acho que talvez essa seja uma das máximas, um dos imperativos mais importantes, quer dizer, não usar o outro como meio, mas o outro como um fim em si mesmo. Quer dizer, cada pessoa tem a sua subjetividade, cada pessoa é um fim em si mesmo. E hoje nós vivemos uma sociedade que usa muito o outro como um meio para alcançar algumas coisas, um meio para conseguir, ou para os interesses pessoais, para interesses econômicos ou tudo mais. Não, cada pessoa é um ser único, então tem essa questão dessa subjetividade. Age apenas seguindo as máximas que possas ao mesmo tempo querer como leis universais. Como eu falei, a ética tem essa condão da universalidade. Então essas mais ou menos algumas ideias que nós temos aí dessa então, na Idade Média, nesse período aqui da Idade Moderna, houve uma ruptura dessa razão, filosofia, houve uma ruptura da fé, né, da teologia para uma razão, tá, da fé para a razão, da teologia para a filosofia, de Deus para a questão da natureza, dos pressupostos teológicos para ciências naturais, da igreja para o Estado e de Deus para o antropocentrismo, né, que é o que nós vamos ver na figura seguinte, né? Então o homem é um ser sensível, racional, político, científico, estético, dotado de vontade, moral, espiritual, corpóreo, ainda que tem contemplação e ação. Então essa é a grande assim, evolução que tem da Idade Média para a Idade Moderna em virtude de toda essa mudança de pensamento.
Então, na Idade Moderna, encontramos duas tendências, que é a busca de uma ética racional pura, em virtude da subjetividade humana, então esse imperativo categórico aí do Kant, né, agir como, usar o homem, né, sempre, né, tratar a humanidade como um fim em si mesmo e não como um meio, e a tentativa de unir essa questão da ética religiosa às reflexões filosóficas, né. Grandes pensadores, né, então aqui tem um deles, que é Feuerbach, né? O outro que mais nos interessa aqui, né? Descartes, um outro pensador. Karl Marx também, né? Foi bem importante nesse período também. E o que que está ali no nosso material, que é o Immanuel Kant, né? Que ele vai trazer essas teorias, essa concepção racionalista, que ele vai dizer que é da natureza humana que extraímos as formas corretas, quer dizer, é no próprio homem que vai ter a forma correta de uma ação normal. Uma ação moralmente boa é aquela que pode ser universalizável. Então, assim, se não for universalizável, não é considerada boa. Então, ela possui basear-se nas leis do pensamento e da vontade. Olha a questão da liberdade aqui presente novamente. Mais adiante no item a gente vai falar disso, da questão da liberdade. Então, Immanuel Kant. A ética kantiana é o ponto de partida do fato, né, da moralidade. É um fato indiscutível que o homem se sente responsável pelos seus atos e tem que ser consciente do seu valor. Autonomia, responsabilidade, liberdade, consciência obriga a supor que o homem é livre, né? Então, razão, né, parte do empírico para o ser moral, de um homem não livre para livre, da razão teórica para uma razão prática, falando de ação aqui, né? O problema da moralidade exige que se proponha a questão do fundamento da bondade dos atos, quer dizer, o homem é bom, né? E se ele é bom em si mesmo, é uma boa vontade. A vontade da ação, ela deve ser, porque é voluntária, é autônoma. E a boa vontade é respeito ao dever, quer dizer, assim, é um cumprimento do dever. O mandamento ou dever que deve ser cumprido e condicionado e absoluto, quer dizer, e a boa vontade é algo universal pela forma. Então, é isso que o Kant vem trazer com relação a essa, então, o imperativo categórico, né, de maneira que possa ser que o motivo que levou a agir se torne uma lei universal. Vem nessa questão. Vou passar aqui algumas telas, né, a questão da autonomia, a gente já falou, né, da ética kantiana, que ela tem que ter essa questão da autonomia, da consciência, da boa vontade, né? Ela tem que ter, então, o sujeito tem que ser autônomo, livre, ativo e criador, consciente, né? Produtor e criador. A gente vai ver que isso depois, mais ou menos, quando falarmos de liberdade, a gente vai falar disso também. Mas afinal, quais os critérios da moralidade? Agir moralmente, agir de acordo com a própria consciência. E quais, então, os ideais éticos? Tá? Para os gregos, a busca do bem supremo e da felicidade, uma vida virtuosa. Para os cristãos, é a vida espiritual, de amor, de fraternidade, em busca, tem que ter sempre o Deus, tem que ter a vontade de Deus. E na Idade Moderna, é o viver de acordo com a liberdade pessoal. Quer dizer, o critério da moralidade é ser racional, ser autônomo, autodeterminado, agir segundo a razão e a liberdade. É o que Kant vem falar. E na ética contemporânea, então, assim, ó, ele tem vários autores, né? Eu trago um deles aqui para vocês, né? Ele vai dizer o seguinte, que concerne o bem e o mal como valores absolutos transcendentais, do bom e do ruim, de valores particulares à sociedade e ao indivíduo. Mas a ética contemporânea, ela traz vários filósofos que nós poderíamos citar aqui, como Jeremy Bentham, como Sartre, Habermas, John Jones, então são vários autores que vêm dizer, mas na ética contemporânea a ética passa a ser uma relação entre pessoas, ou
seja, a reciprocidade, diferentemente de outros das anteriores, ela não vem de Deus, ela não vem da religião e ela não vem do homem isolado. Ela vem de grandes acertos, em formas de discursos, de diálogos, de consentimentos, daí os acordos, tratados, os fóruns de discussão entre nações, serem cada vez mais frequentes. Deve-se encontrar, através dos diálogos, um princípio de universalização do componente. Por isso que o Comte de Spontville, ele vai dizer que é um conjunto de práticas de ação de uma comunidade e que as profundas transformações, daí novas propriedades ou novas problemáticas éticas dessa contemporaneidade, as profundas transformações sociais, culturais, científicas da sociedade colocam novos problemas éticos, quer dizer, isso cada vez mais está surgindo, nomeadamente em domínios da tecnociência, por exemplo, clonagem, manipulação genética, a questão da eutanásia, a questão das mídias, né, das redes, né, isso também dessa questão da tecnologia, né, da ecologia, da comunicação de massas, do meio ambiente. Então cada vez mais estão vindo essas questões desse grande fluxo de pessoas aí migrando pelo mundo, né, ou dessas novas doenças, vamos falar da pandemia, né, olha a grande questão ética que essa pandemia do Covid-19, isso que nós estamos vivendo, e vai trazer enquanto reflexões éticas nesta contemporaneidade. Então são coisas que a gente não consegue nem prever com relação a isso, né? Então essa é uma das questões. Eu gostaria de passar aqui agora, eu sei que nós estamos aí deixa eu até ver o nosso tempo, já são 8h55, eu queria deixar um tempo aí para a gente poder conversar, tá? Eu gostaria de passar um pouquinho para a questão da ética, da questão da racionalidade, tá? Então, vou passar aqui algumas transparências para chegar. Aqui eu volto a falar da ética, da moral, todo esse material aqui eu vou deixar disponível para vocês, tá? Eu vou postar amanhã, tá? Só trazer um conceito aqui também contemporâneo. A moral ordena, a ética aconselha. A moral responde a pergunta, o que devo fazer? A ética, a pergunta, como devo viver? Então, esse é um autor contemporâneo, um filósofo contemporâneo, que vem trazer esses questionamentos, ou trazer essa diferenciação do que seja uma questão ética, do que seja essa questão moral. Tá? O que eu gostaria de trazer para vocês até porque eu coloquei para vocês um material e está muito bem tratado ali na nossa apostila, que é o que traz o Max Weber. E o Max Weber vem falar da questão da ética da convicção e da ética da responsabilidade. E o que vem a ser isso? Tendo como presente nessa nossa discussão a questão da racionalidade. E o que é a questão da racionalidade? Então, ele vem trazer muito essa questão. Então, eu vou partir para essa questão desse tema trazido por Max Weber, e eu até coloquei para vocês lá um texto, e eu quis tentar encontrar um texto assim, que fosse muito ligado à profissão. Não consegui encontrar algo assim muito específico da profissão do administrador, mas achei de agente público, que é uma situação voltada para a questão da polícia militar, e que vem trazer uma reflexão sobre essa questão do que vem a ser ética da convicção e ética da responsabilidade, que pode ser analisada com toda e qualquer profissão. Então, assim, o conceito de ação social, que a autoria foi Max Weber, ele contribui de forma significativa para o entendimento desses termos, da ética da convicção e da ética da responsabilidade. E de acordo com esse autor, uma ação social é um ato praticado com a intenção de provocar uma reação em uma ou mais pessoas. Consequentemente, a ação de um indivíduo é pautada pelo comportamento do outro ou dos outros indivíduos. Portanto, a ação social ela é carregada de sentidos, tanto para o agente quanto para quem sofreu os seus efeitos. Então, a ação racional, ao se orientar a um desígnio claramente formulado, ou ainda ao se direcionar a um conjunto de valores consistentes, lógicos, assim como estabelecidos de modo aberto,
Uma ação é racional quando os meios escolhidos para atingir a finalidade esperada são os mais acertados. Decorre disso que o sentido atribuído à ação deriva do comportamento de outra pessoa e não da conduta do agente. Ainda que esse seja o responsável pela seleção dos meios tidos como os mais eficientes, também é possível se reportar essas ideias na interpretação feita por Max Weber, que ele realiza acerca da ética protestante. Então, da onde que ele tirou essas conceituações? Foi de uma obra que ele analisa a respeito da ética protestante e da preponderância dos adeptos no mundo dos negócios. Segundo esse autor, ao reconhecerem o trabalho como o principal valor para se alcançar a salvação, quer dizer, ele até vem usar mais adiante na nossa apostila, se vocês encontrarem lá, deixa eu ver se eu encontro aqui brevemente, ele vai dizer que eu tinha marcado aqui para mostrar para vocês, ou para falar para vocês, porque em 2 momentos no nosso material, ele vem falar a questão do que é o trabalho, que o trabalho é uma gaiola, né? Ele vem dizer isso. Porém, agora com o adiantar aí da nossa aula, eu não vou encontrar aqui, mas eu tinha até anotado que ele vem falar que é uma gaiola de aço, que a profissão se tornou uma espécie de gaiola de aço dos seres humanos. O Max Weber vem colocar isso, porque houve um tempo em que ter uma profissão, ter uma vocação, hoje não, hoje é como condição de sobrevivência ter uma profissão. Então, ele aprecia, segundo esse autor, ao reconhecerem o trabalho como o principal valor para se alcançar a salvação, os protestantes passaram a conceber o ócio, o luxo e as conversas vãs como inúteis, quer dizer, olha aí o desprezo que a gente pode ter pelo lazer ou, enfim, por outras questões, quer dizer, só tem valor quem tem o trabalho, quem tem uma profissão. E como ele disse, a profissão se tornou uma espécie de gaiola de aço por seres humanos modernos, em que somos obrigados a ter uma profissão. De tal modo que, ao se contraporem com essas práticas ao trabalho, os protestantes definiram o ato de perder tempo como o maior pecado que um indivíduo, né, o Francisco está nos dizendo que é na página 96, mas na 134 também, tá? Tem isso na página 96 e depois na 134 ele vem repetir essa questão da gaiola de aço, tá? Então, na última unidade, vocês vão encontrar isso também. Partindo dessa análise, os protestantes adotaram comportamentos como a vida simples e a intensiva atividade profissional que os conduziram à acumulação de riquezas. Dessa maneira, esses indivíduos assumiram uma conduta disciplinada, racional, que, ao ser combinada com o afastamento total das distrações da vida mundana, propiciou que a ética protestante se tornasse tanto um dever quanto uma negação do prazer. Então, assim, que as atividades de lazer, as atividades que poderiam proporcionar, isso fosse algo muito errado. Então, é na obra Economia e Sociedade que Max Weber procurou definir a ação social. E ele distingue aqui o que é uma ética de convicção e o que é a ética de responsabilidade. O que é a ética de responsabilidade? A ética da responsabilidade é uma ação racional referida a fins. O critério fundamental é racionalidade funcional, busca resultados. Então está ali na transparência. Conjunto de normas e valores que orientam o comportamento na sua esfera privada, é uma lei moral. Conjunto de normas e valores que orientam a decisão na vida pública, é uma lei de eficácia. Tá ali, então, a ética da responsabilidade avalia os meios mais apropriados para se atingir os fins, analisa as possibilidades de êxito. Os indivíduos que seguem essa ética têm consciência da sua responsabilidade para com os demais, assim como as implicações que os objetivos podem acarretar. Busca resultados. Essa é a ética da responsabilidade. A ética da convicção, e também chamada de ética do valor absoluto, ela é implícita em toda ação que se refere a valores, sendo um critério a racionalidade substantiva, ou seja, se pauta em 3 princípios fundamentais. A ação é incitada pelos sentimentos e por um ideal.
A ação não considera as consequências, quer dizer, não importa as consequências, já na ética da responsabilidade importa. E a ação inspira uma crença inabalável nos fins, né? Sua máxima é tudo ou nada. As pessoas que se orientam por essa ética, que é própria da religião, agem de acordo com o que acreditam ser o seu dever, independentemente dos efeitos que seus atos possam gerar. É guiadas por princípios, né? E não importa os resultados. Tá? O seguidor da ética da responsabilidade, que é própria da política, é considerado um ser racional. Enquanto que o adepto da ética de convicção, convencido do seu ideal, não se interessa pelas questões de resultados e de consequências. Ela é reconhecida, talvez, quase que como uma ética irracional, né? A ética da convicção. Mas algumas conclusões são importantes para chegar com relação a essas duas éticas. As duas éticas não são necessariamente antagônicas, no tocante à organização, à teoria e de forma concreta. Pode-se admitir que ambas têm congruência entre as duas éticas, na proporção em que qualificações e a natureza do trabalho se coadunam com valores individuais. Quer dizer, tem uma questão da ética, da convicção, daquilo que nós consideramos correto na condução de um trabalho, e tem também a questão da responsabilidade que assumimos ao executar aquela ação, executar aquele trabalho. A não ser em casos extraordinários, nenhum indivíduo organiza sua conduta sob a espécie exclusiva de nenhuma das duas éticas, ou seja, absoluta racionalização com valores ou com fins, quer dizer, não existe um absolutismo das ações, existe um conjugamento de atitudes para chegar a essas ações. Ou seja, quando o ser humano encontrar substantivamente legitimidade ou não do seu agir, sem a imposição de regras e sob o domínio da razão substantiva, ele age sob o imperativo da ética da convicção. Quer dizer, aqui a gente fala de poder, aqui a gente fala de liberdade. Poder requer respeito. O poder, por mais que tenha uma relação hierárquica, sempre requer respeito. Quer dizer assim, ó, eu posso negar ou eu posso contradizer, sim, eu posso, eu devo. Porém, a relação de poder, ela não pode ter violência. Se tiver violência, não é poder. O poder sempre tem que ter respeito, já partindo para outro ponto. E quando há imposição de regras, ou seja, a legitimidade do agir é um atributo previamente definido pelo grupo a que ele pertence, então o ser humano age e se comporta sob o imperativo da ética da responsabilidade, ou seja, é fruto da razão funcional e instrumental. Então, na nossa atuação enquanto profissionais, vamos falar assim, talvez na atuação da nossa profissão, sempre impera as duas éticas. A ética da convicção, quando a gente fala dos virtudes, dos valores, e tem também a questão da ética da responsabilidade, que vem a ser essa razão funcional, enquanto que a ética da convicção é essa questão da legitimidade do agir, e tem um pouco disso. Então, essa seria queria trazer um pouquinho essa ideia que o Max Weber traz, dessa diferenciação entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade, até porque eu trouxe um texto tentando ser ilustrativo para isso, que ela é muito presente hoje, e hoje, nos dias atuais, a gente baliza as duas na nossa forma de atuar. Então, terminando essa apresentação, a ética e a moral são os maiores valores do homem livre, né? E pelo nosso horário, já estamos com 9 horas, e aí eu consulto vocês aí, se a gente já não deixaria o espaço aí aberto para algum questionamento, antes de partir aí para uma nova apresentação, né? Porque agora eu entraria basicamente num assunto que seria da unidade 4, que a unidade 4 é quando vem falar o que a unidade 4 vai trazer para nós. A unidade 4 vai trazer um pouquinho dessa ideia da ética, do poder, da ética e da política, né? E que não é uma política partidária, é a política enquanto espaço de discussão. E quando fala dessa questão do poder, né?
que é esse poder, e quando ele fala de se é possível ser ético na política, ele vem citar esses filósofos antigos, ele vem citar Maquiavel, ele vem citar Platão, Aristóteles, e que eu fui trazendo um pouquinho das ideias que eles traziam ao longo da nossa disciplina, né? E aí vocês vão ver, e que existem essas duas concepções de poder, o poder propriedade, que é aquele poder um pouquinho, que é um poder mais natural, por exemplo, poder adquirido pelo esforço próprio, pelo mérito, e o poder que realmente vem trazer aqui no nosso estudo, que é o poder que se exerce, o poder será algo que acontece entre pessoas, que não tem um proprietário, só existe entre seres humanos, quer dizer, nós somos seres humanos sociais, não existe um ser humano, não precisa existir poder, não tem que ter ética, não precisa ter moral, não precisa ter poder, não precisa ter liberdade, não existe nada disso se uma pessoa mora numa ilha. Esses valores só são existentes entre as pessoas se elas vivem em sociedade, vivem com outras pessoas. E o poder que vem trazer aqui no nosso material é esse poder, é o poder em relação às pessoas. E com relação a isso, ele vem falar que esse poder é o poder como relação entre seres humanos, e que cabe ao filósofo, cabe ao quem é um intelectual, problematizar e não polemizar esse tipo de poder, quer dizer, apresentar essa verdade. O filósofo não pode ser um pregador, quem é pregador não é filósofo, o filósofo é um questionador, né? O filósofo é aquele que está sempre questionando, fazendo perguntas, né? E aí o texto todo se baseia na ideia de Foucault, quando Foucault vem falar assim, se não formos capazes de mostrar que é possível mudar a nós mesmos em primeiro lugar, se não conseguimos mudar o exercício de poder, quer dizer, como é que eu aceito o poder vindo do outro? Como é que eu aceito? Como é que eu reajo às relações de poder que estou submetida, né? Em que estamos pessoalmente envolvidos, então é família, é comunidade, é trabalho e assim por diante. Como podemos pretender que os outros venham a mudar a situação em que vivemos? Então, assim, é uma mudança pessoal, né? Então, assim, pegando a imagem que tem assim ali, ética e moral são os maiores valores do homem livre, sim, porque ética pressupõe consciência, liberdade, autonomia, né? E a questão da liberdade. Quando a gente fala que só existe poder entre pessoas livres, então, para que haja essa relação de poder, eu tenho que ser livre. Livre principalmente para quê? Para não aceitar aquela relação de poder. Submissão não é uma relação de poder. Então, assim, só há poder onde há relações de poder em ato. Além disso, praticamente só há seres livres onde há relações de poder. Então, assim, agora que sabemos, existe, assim, para entender melhor, um exemplo. Aí está na nossa apostila, lá na página 124. Se alguém aparece diante de você com uma arma em punho e lhe obriga a entregar seus bens, uma joia, um dinheiro, seu carro, a dominação ou violência. E isto não é poder. Isso não é poder, tá? Então, assim, poder e liberdade não são incompatíveis. Pelo contrário, poder e liberdade caminham juntos. Poder não é sinônimo de corrupção. Pelo contrário. Então, essa é algo que tem que ter presente. Não se trata de acabar com o poder, mas é mudar a visão que se tem dessa ideia de poder. E quando se fala de poder, não é submissão, não é hierarquia. Pelo contrário, poder pressupõe respeito. Ela seria uma questão, né? Uma outra coisa que eu queria deixar, acho que esclarecer aí, ou enfatizar, que está no nosso material, né? O poder acontece entre pessoas livres, em que um quer dirigir a conduta de outro, em que sempre é possível resistência, sempre é possível desobediência. Então, assim, trata-se de resistir, sim, quer dizer, eu não sou obrigada a aceitar aquela condição, eu tenho que questionar, eu tenho que resistir, eu tenho que desobedecer, mas desde que essa ação seja consciente, seja livre e seja autônomo. Isso tudo tem que estar
em consideração, né? Uma outra questão assim, para deixar claro, então a luta pela ética não será tanto a luta para que as normas estabelecidas sejam cumpridas, falando dessa relação de poder e de liberdade e de política, mas será e deverá ser a luta para que mantenhamos sempre aberta a possibilidade de sermos mais livres do que já somos. Então, assim, o que é ética? É a prática refletida da liberdade. Então, nossa unidade 4, quando vem falar de liberdade, de ética e de poder, ela traz um pouquinho isso. E depois, ao final, vem trazer também, eu quero deixar um espaçozinho, a questão da ética profissional. E, de certa forma, eu já falei, a ética profissional, um código de conduta não é o que estabelece a ética dentro da profissão. Um servidor público tem que atender o que diz... o servidor público tem que atender o que diz lá o artigo 37 da Constituição Federal e atender aqueles princípios, e que são princípios valorativos. E não se resolve o problema da ética profissional de forma isolada. Tem que levar em consideração todo esse vasto campo da ética. Quando eu falo de ética profissional, eu estou falando da ética do ser humano, enquanto valores, enquanto conduta, enquanto princípios, né? E nessa questão, então, é isso que vem trazer. Então, acho que seria basicamente isso, pessoal, e eu fico uns minutos, aí temos ainda uns 15 minutos, né, à disposição de vocês, né, para algum questionamento, né, que venha surgir, né, para dizer que não se deixou nenhum espaço. Faltou ainda uma transparência, não houve tempo, né, talvez eu preparei aulas até, né, maior, mas assim, tudo que nós falamos aí nessa unidade 3, ela tem a ver um pouquinho com o que está na unidade 4, quando fala da ética, da política e do poder, da questão da responsabilidade, da questão do código profissional, da questão do servidor público. Então, eu deixo agora espaço aí para vocês, se alguém quiser fazer algum questionamento, eu fico à disposição. Obrigada pela atenção de vocês, tá? E eu vou postar aqueles 2 videozinhos que não deu para postar aqui, eu vou colocar lá na unidade 4, tá? Que vai ser liberada segunda-feira. Um é sobre o que é ética, perguntado aí para a sociedade, e o outro é sobre uma diferença entre a ética teórica e a ética prática. O que é uma ética prática? O que é ética na prática? São videozinhos, acho que bem interessantes e bem esclarecedores. Fico à disposição de vocês. Agora temos mais uns 15 minutinhos para poder conversar. Sim, Fernanda, todas as atividades, o prazo final é 14 de agosto, até 11h59. Todas estão abertas e vão estar abertas até o prazo final. Nossa, eu que agradeço, viu, Karina, Adriana, eu que agradeço aí para vocês a atenção, né? Agradeço aí. Ai, Andressa, poderia passar essa referência desse filme, Andressa, ali esse filme chamado Poder Além da Vida, né? Muito interessante, gostaria de conhecer, eu não conheço. Obrigada, Jaqueline, para você também, boa noite. Que bom, Ana Maria, que bom, fico feliz que esteja gostando, tá? Olha, estou me empenhando aí para que a aula seja mais fácil para vocês. Eu sei que não é das disciplinas que os alunos mais gostam, filosofia, né, e tal, mas eu estou tentando transformá-la em algo prazeroso. Obrigada, Thiago.